Física avançada. Física nuclear. A descoberta da radioatividade. Do que você se lembra quando ouve as palavras radiação nuclear? Da bomba? Ou de nuvens em forma de cogumelo? Talvez tenha visões de lixo nuclear destruindo o ambiente por vários séculos. Você já notou que a radiação nuclear faz parte da experiência humana desde o início dos tempos? As pessoas não percebiam porque os nossos sentidos não conseguem detectar a radiação nuclear. Se de alguma forma pudessem modificar a sensibilidade dos olhos, perceberiam que ela era emitida por certos tipos de rochas e até certo ponto por todos os seres vivos, incluindo o homem. Foi em meados do século XIX que uma série de eventos revelou ao homem que a radiação existe. Michael Faraday fez experiências com um tubo de vidro contendo eletrodos, ligado a uma fonte de alta tensão. Quando o ar foi retirado do tubo, apareceram raias de luz entre os dois eletrodos. Outros cientistas verificaram que quanto mais ar era retirado do tubo, mais se alterava o padrão. Quando se coloca uma tela fluorescente em um tubo altamente evacuado, uma linha brilhante na tela sugere que alguma coisa está se movendo entre o cátodo e o anodo. Essas coisas misteriosas foram denominadas raios catódicos. Outras experiências mostraram que campos elétricos podem defletir os raios catódicos. As experiências revelaram que um campo magnético também pode refletir os raios. Essas observações sugeriram que os raios catódicos são partículas carregadas negativamente. Quando Wilhelm Röntgen começou a estudar esses raios, fez uma descoberta extraordinária. Ele estava fazendo experiências com um tubo de raios catódicos altamente evacuado e coberto com papel opaco. Por acaso, perto do aparelho havia um papel tratado quimicamente. Quando o tubo de raios catódicos foi ligado, o papel começou a brilhar. Mas o brilho desaparecia assim que o tubo era desligado. Röntgen concluiu que raios misteriosos estavam sendo emitidos pelo tubo de raios catódicos. Ele os chamou de raios X. Logo, os profissionais da saúde começaram a usar esses raios. Eles conseguiam penetrar materiais opacos, como papel preto ou tecidos do corpo. Os raios-X também podiam expor chapas fotográficas, que eram então reveladas para produzir uma imagem. Raios-X não são semelhantes a raios catódicos. Um campo elétrico não os deflete, nem um campo magnético. Isso sugere que os raios-X não são partículas carregadas. Apesar de serem diferentes, os raios-X e os raios catódicos têm algo em comum. Ambos são uma forma da ainda inexplicada e misteriosa radiação nuclear. Foi Henri Becquerel, ao expor os raios-X, quem descobriu a radiação nuclear. Quando colocadas sob a luz do Sol, algumas substâncias são fluorescentes e emitem luz visível. Talvez emitam raio-X, pensou Becquerel. Testando sua hipótese, usou chapas fotográficas cobertas com papel opaco para impedir que elas fossem expostas à luz do sol. Colocou um composto químico fluorescente no papel. Por causa do papel opaco, quando a chapa fotográfica foi revelada, não houve qualquer exposição à luz do sol. Assim, qualquer exposição na chapa seria prova de que os raios-X tinham penetrado o papel. Durante o mês inteiro,
Becquerel não encontrou produto químico fluorescente que conseguisse expor a chapa fotográfica. Então testou sulfato de potássio uranila. Dessa vez, após seguir seu procedimento normal, Becquerel observou que a chapa fotográfica estava ligeiramente exposta. A radiação vinha mesmo do sulfato de potássio uranila ou de algum outro lugar? Colocou então um objeto entre a amostra e a chapa fotográfica. Quando a chapa foi revelada, apareceu o formato do objeto, o que parecia comprovar sua hipótese de que os raios-x estavam sendo produzidos diretamente de sua amostra fluorescente. Mas, certa manhã, o céu ficou nublado, logo depois que ele preparou outra experiência com sulfato de potássio uranila. Becquerel então deixou a experiência de lado. Como o céu permaneceu encoberto durante vários dias, já impaciente, decidiu revelar as chapas a si mesmo. Para sua grande surpresa, elas estavam muito expostas. Ele percebeu logo que a amostra tinha emitido algum tipo de radiação sem ser estimulada pela luz do sol. Esses raios Becquerel eram similares aos raios-x por sua capacidade de penetrar o papel, que era opaco à luz visível. Mas pareciam ser diferentes dos raios-x, porque os raios-x podiam ser ligados e desligados, o que não acontece com os raios Becquerel. Mais tarde, ele verificou que no sulfato de potássio uranila, o metal urânio parecia ser a fonte dos raios Becquerel. Os raios Becquerel não eram afetados pela aplicação de calor ou por tratamento do composto de urânio com produtos químicos. Becquerel também testou seus raios com um eletroscópio. Quando um eletroscópio é carregado, cada folha tem um excesso da mesma carga elétrica. As folhas se repelem. Normalmente, o ar isola essas folhas e elas descarregam só lentamente. Mas a radiação de Becquerel parecia modificar a natureza do ar ao redor do eletroscópio. O ar se tornava condutor e cargas em excesso nas folhas do eletroscópio eram rapidamente neutralizadas, descarregando assim o eletroscópio. Qual era exatamente a fonte dessa radiação? Marie Curie descobriu que o elemento tório também emitia esses raios. Juntamente com seu marido Pierre, Marie começou com uma enorme pilha de minério de pechblenda e desenvolveu um processo laborioso para extrair quantidades muito pequenas de dois novos elementos que eram emissores potentes de raios Becquerel. Eles denominaram esses elementos polônio e rádio. Ao contrário de um tubo de raios catódicos ou um tubo de raio-x em que a eletricidade fornece energia para produzir a radiação, esses raios Becquerel pareciam ser emitidos sem qualquer fonte externa de fornecimento de energia. Foi Marie Curie quem inventou a palavra radioatividade para descrever o processo em que substâncias produzem radiação espontaneamente. Outros logo se juntaram a Becquerel e aos Curies. Passaram todos a pesquisar e descobrir a fonte dessa radioatividade, o núcleo do átomo. Física avançada. Física nuclear. Propriedades dos raios Becquerel. Em 1º de março de 1896,
Henri Becquerel descobriu uma forma misteriosa de radiação. Observou que o composto sulfato de potássio uranila emitia continuamente raios invisíveis que não podiam ser ligados ou desligados. A misteriosa radiação descoberta então se tornou conhecida por radioatividade. Becquerel verificou que uma fonte radioativa emitia radiação continuamente a uma taxa razoavelmente constante. Esse processo não era afetado por calor ou por solventes químicos. Ele também verificou que, quando o material radioativo era colocado junto a um eletroscópio carregado, ionizava o ar e as cargas em excesso das folhas do eletroscópio eram rapidamente neutralizadas, descarregando assim o eletroscópio. Pierre e Marie Curie aplicaram esse princípio para projetar um instrumento que usaram para medir a intensidade da fonte radioativa. A fonte de alimentação fazia com que uma placa adquirisse uma carga, enquanto a outra placa adquiria a carga oposta. Devido à distância entre as duas placas, normalmente não havia circulação de corrente e o medidor registrava 0. Os Curies acreditavam que quando uma fonte radioativa fosse colocada perto das placas, a radiação emitida pela fonte afetaria as moléculas do ar entre as placas. Por exemplo, quando um átomo específico interage com radiação, um elétron pode ser empurrado para fora do átomo, deixando para trás um íon carregado positivamente. Assim, formam-se muitas partículas carregadas entre as placas do aparelho. A placa carregada negativamente começa a perder elétrons, porque eles são atraídos para os íons. Enquanto isso, elétrons livres são atraídos para a placa positiva e chegam até ela. O fluxo de cargas através do ar permite que circule uma corrente pelo circuito. Quanto mais forte a fonte de radiação, maior a corrente. Em 1899, Ernst Rutherford usou esse princípio para examinar a radiação emitida pelo urânio. Colocou absorvedores de folhas muito finas de alumínio perto de uma amostra de urânio e observou o medidor para ver se a leitura do detector se alterava. Observou que a leitura caía rapidamente quando as primeiras folhas eram adicionadas. Mas ao serem juntadas mais folhas, a taxa se reduzia bastante. Um gráfico mostra que a radiação cai muito, folha por folha, até que, depois de 4, ela se estabiliza. A partir desses resultados, Rutherford concluiu que a fonte radioativa deve estar emitindo pelo menos 2 tipos de radiação. Uma tinha uma capacidade de penetração muito pequena, que era completamente absorvida por várias camadas de folha de alumínio. A isso deu o nome radiação alfa. O segundo tipo conseguia penetrar uma espessura muito maior de folha de alumínio. Ele chamou isso de radiação beta. Um ano depois, o físico francês Paul Vallard mostrou que havia um terceiro tipo de radiação que tinha um poder de penetração muito maior que o beta, a radiação gama. Experiências posteriores revelaram que as radiações alfa, beta e gama têm outras diferenças. Uma fonte radioativa envolvida por uma blindagem de chumbo com uma única abertura de um lado produz um feixe de radiação. Quando um campo magnético é colocado perto da fonte, a radiação alfa se encurva ligeiramente em um sentido. A radiação beta se encurva consideravelmente no outro sentido. A radiação gama não é afetada, continuando em uma linha reta. Isso mostra que as radiações alfa e beta consistem de partículas que têm cargas opostas.
Um trabalho posterior mediu cuidadosamente a deflexão das partículas beta e comparou os resultados aos produzidos quando um feixe de elétrons interage com um campo magnético e deflete da mesma maneira. Finalmente, concluiu-se que as partículas beta são idênticas a elétrons. Essas partículas beta se movem a alta velocidade, em alguns casos quase a velocidade da luz. E quanto às partículas alfa? Ernest Rutherford mostrou que as partículas alfa realmente se movem muito mais devagar. Cada partícula alfa é idêntica ao núcleo de um átomo de hélio, que tem 2 vezes a carga de uma partícula beta. Elas também são mais pesadas quando comparadas com partículas beta. Cada uma tem uma massa de cerca de 7.200 vezes a de uma partícula beta. Mostrou-se finalmente que a radiação gama era similar à luz visível, em outras formas de radiação eletromagnética. Ela não tem carga, nem massa, e se desloca à velocidade da luz. Em 1911, o físico escocês Charles Wilson desenvolveu um aparelho e obteve uma prova visível direta da radiação. A versão moderna consiste de um bloco de gelo seco em que é colocado um cilindro de plástico. Um anel de material absorvente no interior da vasilha é saturado com álcool. Quando uma fonte radioativa é inserida em uma abertura no cilindro e o aparelho é iluminado por uma fonte luminosa, logo se tornam visíveis rastros de vapor. O que cria esses rastros? O álcool líquido evapora para formar um vapor que é resfriado pelo gelo seco. Uma partícula de poeira, ou mesmo um íon, pode fazer as moléculas de vapor condensar, formando uma gotícula visível de álcool líquido. Um único átomo ioniza quando a radiação interage com ele para arrancar elétrons. Como é muito grande, ocorrem diversas colisões dessas partículas alfa. Gotículas de álcool condensam ao redor de cada íon, deixando uma trilha bem definida. A partícula alfa perde sua energia cinética em muitas colisões que ocorrem em somente uns poucos centímetros. Sua trilha é relativamente curta e espessa. Por outro lado, a partícula beta, que é menor e mais rápida, se desloca mais entre colisões e, portanto, deixa uma trilha longa e estreita. Raios gama, que não são partículas, movimentam-se à velocidade da luz e só raramente interagem com átomos para formar íons. Portanto, eles deixam uma trilha longa e difícil de ver na câmara de neblina. Resumindo, os pesquisadores fizeram um excelente trabalho ao explorar e descrever diferentes tipos de radiação. Mas o que estava causando essa radiação? O que estava acontecendo dentro da matéria? Física avançada. Física nuclear. Transmutações naturais. Um dos motivos para termos medo da radiação nuclear é que não podemos vê-la. Foi Henri Becquerel quem pegou uma chapa fotográfica, envolveu em papel opaco e colocou sobre ela uma amostra de sulfato de potássio uranila. E ela ficou em uma gaveta escura durante vários dias. O resultado, uma chapa fotográfica exposta, a primeira prova visível da radiação nuclear.
Parecia que os raios eram emitidos pela amostra e velavam a placa. Rutherford e Vallard demonstraram que esta radiação realmente consistia de 3 tipos diferentes: radiação alfa, beta e gama. A diferença entre elas é seu poder de penetração. Raios alfa são facilmente retidos, raios beta, menos. E os raios gama têm um grande poder de penetração. Os pesquisadores logo encontraram outras diferenças. Quando uma amostra radioativa era exposta a um campo magnético, o padrão resultante mostrou que cada uma das 3 formas de radiação tinha uma carga elétrica diferente. Finalmente, um raio alfa foi identificado como núcleo de um átomo de hélio. A radiação beta, um fluxo de elétrons. E os raios gama, fótons de radiação eletromagnética. Mas isso não desvendou todo o mistério que envolvia a radioatividade. O que acontece à substância que emite esta radiação? Os primeiros a sugerir um processo denominado decaimento radioativo foram Ernest Rutherford e Frederick Soddy. Átomos emitem radiação. Nesse processo, são transformados espontaneamente em átomos de novos elementos. Essa transformação de um elemento em outro, denominada transmutação, tinha preocupado os alquimistas da Idade Média. Rutherford e Soddy alegaram que a transmutação ocorria naturalmente durante o decaimento radioativo. Para explicar esse processo, precisamos examiná-lo no nível atômico. Quando a radiação foi descoberta, o átomo foi considerado uma esfera que continha cargas positivas e negativas. Os avanços na compreensão da radioatividade acompanharam-os do conhecimento do átomo. Rutherford sugeriu que a massa do átomo estava concentrada em um espaço muito pequeno, denominado núcleo, que era carregado positivamente. Durante a década dos 30, cientistas perceberam que o núcleo consistia de partículas carregadas positivamente, denominadas prótons, e partículas neutras, denominadas nêutrons. Era o número de prótons que determinava a identidade do átomo. Descobriram também que, para átomos de um elemento específico, o número de nêutrons presentes no núcleo podia variar. Essas formas diferentes de um elemento foram denominadas isótopos. O elemento hidrogênio tem 3 isótopos conhecidos. A estrutura de um elemento é normalmente representada de forma simbólica. Por exemplo, o elemento lítio tem 3 átomos em seu núcleo e, portanto, recebe o número atômico 3. O isótopo mais comum de lítio tem 4 nêutrons, totalizando 7 partículas em seu núcleo. Portanto, ele tem um número de massa 7. Quando o lítio é submetido a uma reação química, não é o núcleo, mas sim os elétrons que têm o papel mais importante. Ele reage com flúor, transferindo um elétron de um átomo para outro. Mas o núcleo permanece inalterado. Elétrons também podem ser compartilhados por 2 átomos. Como em todas as reações químicas, o núcleo não é afetado. Porém, o decaimento radioativo envolve uma alteração no próprio núcleo, produzindo um ou mais tipos de radiação. Consideremos o radônio 212 com 86 prótons e 126 nêutrons. Quando este átomo passa por um decaimento radioativo, uma partícula alfa é ejetada, produzindo uma grande alteração no núcleo. O núcleo que resta passou a ser polônio 208.
Em outras palavras, do radônio, a emissão de uma partícula alfa resulta em uma transmutação para polônio. Vamos agora observar um elemento que irradia partículas beta, como o carbono 14. Mas como é possível a um núcleo consistindo de prótons positivos e nêutrons neutros emitir uma partícula carregada negativamente? Durante o decaimento radioativo, um dos nêutrons no núcleo se transforma em um próton e um elétron. Esse elétron, ou partícula beta, é emitido do núcleo. O núcleo que resta tem um nêutron a menos e um próton a mais, o que transforma o átomo de carbono em nitrogênio. Vamos ver de novo. Um nêutron se transforma em um próton e o elétron é ejetado do núcleo. A terceira forma, a radiação gama, pode ocorrer sozinha, mas acontece com maior frequência junto com a radiação alfa ou beta. O isótopo fósforo 34, por exemplo, é radioativo. Quando sofre decaimento radioativo, libera uma partícula beta e um fóton de radiação gama, deixando para trás um novo núcleo, que é um isótopo de enxofre. Quando Becquerel descobriu a radioatividade, teve a impressão de que a radiação era emitida a uma taxa constante. Mas uma observação cuidadosa mostrou aos cientistas que a intensidade da radiação declina gradualmente após um período de tempo. Se examinarmos uma amostra do gás radônio 212, podemos ver como e por que isso acontece. Quando o radônio 212 sofre decaimento alfa, o resultado é polônio 208. Durante o período de 24 minutos, metade dos núcleos de radônio 212 sofre decaimento radioativo. Cada núcleo emite uma partícula alfa e assim é transformado em polônio 208. No período de 24 minutos seguinte, metade dos núcleos restantes de radônio 212 sofre decaimento e assim por diante. Em outras palavras, durante cada período de 24 minutos, metade do radônio 212 restante sofre decaimento radioativo. Por esse motivo, dizemos que o radônio 212 possui uma meia-vida de 24 minutos. Um gráfico mostrará que a atividade diminui à medida que o tempo passa. Durante cada intervalo de 24 minutos, a quantidade de radiação emitida pela amostra cai pela metade. A meia-vida de cada elemento radioativo é diferente e pode variar desde uma fração de segundo até bilhões de anos. Mas ainda resta um mistério. O que produz a energia liberada durante o decaimento radioativo? Física avançada. Física nuclear. Energia do núcleo. O que está acontecendo aqui? Um contador Geiger mostra que um elemento está emitindo um ou mais tipos de radiação. Na verdade, esta amostra está se transformando em um novo elemento. Por exemplo, em uma amostra de radônio 212, um núcleo específico de radônio emitirá uma partícula alfa. Embora o instante exato em que um determinado núcleo passará por esse processo não possa ser previsto, sabemos que durante um período de 24 minutos, exatamente metade dos núcleos de radônio 212 emitirá uma partícula alfa e se transformará em um novo elemento,
o polônio 208. Estas partículas alfa são emitidas com uma energia enorme. Mas de onde vem toda essa energia? A resposta a essa pergunta foi inicialmente sugerida por Albert Einstein em sua teoria especial da relatividade. Einstein sugeriu que massa e energia são realmente duas formas da mesma coisa, e cada uma delas pode ser convertida na outra. De acordo com Einstein, a equação E igual a mc2 relaciona energia à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é um número enorme. Portanto, de acordo com Einstein, mesmo uma minúscula quantidade de massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado poderia ser convertida em uma quantidade enorme de energia. Para comparação, quando um combustível como gasolina é queimado no motor de um automóvel, ele se combina quimicamente com o ar, produzindo quantidades relativamente pequenas de energia para mover o carro, além de problemas de exaustão. Se o mesmo carro pudesse converter toda a massa de gasolina em energia, não precisaríamos de um sistema de exaustão, porque não haveria produtos residuais. Imagine chegar a um posto e dizer: pode encher o tanque com uma gota de gasolina. Essa única gota levaria você não só até a próxima esquina ou até a próxima cidade. Você poderia dirigir até o fim da vida útil do carro. Infelizmente, é impossível converter totalmente a matéria em energia. Mas isso não invalida a teoria de Einstein. Pelo contrário, John Cockcroft e Ernest Walton logo conseguiram uma comprovação experimental. Eles projetaram um acelerador de partículas que acelerava prótons a uma velocidade muito alta. Usaram esses prótons como uma forma de bala subatômica. Quando colocaram lítio no percurso desses prótons, o seu núcleo se dividiu. Essa divisão produziu duas partículas alfa que se separaram rapidamente. Quando a massa dos dois reagentes originais foi comparada à dos produtos, os produtos tinham massa menor. Exatamente como Einstein tinha previsto, estava faltando uma pequena quantidade de massa. Os cálculos deram suporte à sua teoria de que essa massa que estava faltando tinha sido convertida na energia cinética das partículas alfa. Essas massas perdidas são tão pequenas que normalmente nós as descrevemos em unidades de massa atômica. Prótons e nêutrons, por exemplo, são ligeiramente mais pesados que uma unidade de massa atômica. Nas reações estudadas por Cockcroft e Walton, a massa convertida em energia é uma pequena fração de massa atômica. Outros cálculos e medições da energia liberada no decaimento radioativo dão suporte à equação de Einstein. Por exemplo, um núcleo como o do carbono 14 sofre decaimento radioativo para produzir nitrogênio 14 e uma partícula beta. A massa dos produtos é menor que o núcleo de carbono 14 original. Novamente, a massa perdida é uma pequena fração da unidade de massa atômica, e o núcleo de carbono 14 sofre decaimento. Essa quantidade é convertida em energia cinética compartilhada pela partícula beta e por nitrogênio 14. Em 1939, dois cientistas austríacos, Lise Meitner e Otto Frege, identificaram mais uma reação do núcleo.
Eles sugeriram que quando é disparado um nêutron para um núcleo de urânio 235, o átomo de urânio poderia se dividir, formando núcleos mais leves de elementos completamente diferentes, liberando mais 2 ou 3 nêutrons. Esse processo, em que o núcleo original se divide em duas partes principais, foi denominado fissão. A descoberta da fissão causou muita agitação na comunidade científica por 2 motivos. Primeiro, quando os reagentes eram comparados com os produtos eram mais leves, como no decaimento radioativo. Porém, a massa faltante era muito maior, e assim se transformava em uma liberação muito maior de energia. Além disso, em cada fissão, cada nêutron causava a liberação de 2 ou mais nêutrons. Cada nêutron, por sua vez, poderia fazer com que outro núcleo de U-235 se dividisse, liberando ainda mais nêutrons e assim por diante. Em outras palavras, uma reação em cadeia era uma possibilidade bem definida. A primeira reação em cadeia controlada foi obtida em uma quadra de squash na Universidade de Chicago em 2 de dezembro de 1942, sob a liderança do físico Enrico Fermi. 3 anos mais tarde, aconteceu a primeira fissão nuclear não controlada. A bomba atômica explodiu no Novo México. Ela provou, sem sombra de dúvida, que a massa perdida pelos átomos que se dividiam poderia totalizar uma quantidade enorme de energia. Porém, não é só a divisão dos átomos que converte massa em energia. 2 átomos leves, ambos de hidrogênio, podem se fundir, formando hélio. Esse processo também perde massa. Na realidade, a perda de massa é maior do que no processo de fissão. Isso significa que é liberada mais energia. É esse processo de fusão que se imagina ser o combustível do Sol e de outras estrelas. A natureza, pelo menos, converte massa nuclear em energia por meios que os seres humanos consideram benéficos. No programa a seguir, vamos discutir como tentamos aproveitar de outra maneira benéfica a conversão nuclear de massa. Física avançada. Física nuclear. Energia elétrica da fissão. Isto é um minúsculo núcleo atômico. Como esses núcleos conseguem fornecer energia suficiente para suprir eletricidade a cidades tão grandes como Toronto ou Montreal? Em 1939, cientistas descobriram que um núcleo grande como o do urânio 235 pode se tornar instável quando atingido por um nêutron. Isso faz ele se dividir em 2 núcleos aproximadamente do mesmo tamanho e emitir 2 ou 3 nêutrons. O nome desse processo é fissão nuclear. Se colocarmos os reagentes em um lado de uma balança e os produtos no outro, veremos que os produtos são sempre mais leves. É evidente que uma massa desapareceu na reação nuclear. O que ocorre quando uma massa como essa é perdida? A relação entre massa e energia de Einstein
indica que uma grande quantidade de energia é liberada quando a massa é convertida na energia cinética dos produtos da fissão. A fissão de um núcleo de urânio libera mais nêutrons. Os mesmos, por sua vez, podem colidir com outros núcleos de urânio. Assim, uma reação em cadeia se torna uma possibilidade definida. Agora precisávamos de um dispositivo que aproveitasse essas reações em cadeia. Um dispositivo que usasse materiais fissionáveis como combustível e em seguida aproveitasse a energia liberada durante a fissão nuclear para aplicações práticas do dia a dia. Atualmente, temos esses dispositivos em todo o mundo, reatores nucleares de diversos modelos que aproveitam a fissão nuclear. A maioria dos reatores usa urânio-235 como combustível. Ele tem 92 prótons e 143 nêutrons. Menos que 1% do urânio natural é U-235. Mais que 99% é urânio-238. Entre tantos núcleos de U-238, o que ocorre quando um solitário núcleo de U-235 sofre fissão? É improvável uma reação em cadeia, porque muitos nêutrons liberados são engolidos pelos núcleos de U-238 para formar U-239, um isótopo extremamente radioativo de urânio. Outros nêutrons simplesmente escapam da amostra porque estão se movendo rápido demais para causar a fissão de outro núcleo. Só um nêutron se movendo lentamente tem uma probabilidade razoável de iniciar a fissão em um núcleo de urânio-235. A velocidade de um nêutron rápido não pode ser reduzida por colisões com outros núcleos de urânio. Mas, se estiver presente uma massa relativamente pequena, como uma molécula de água, ela pode absorver uma grande quantidade dessa energia. O processo diminui a velocidade do nêutron. Várias colisões desse tipo reduzem a velocidade de um nêutron até que exista uma boa probabilidade de ocorrer a fissão. Moderador é o nome que se dá a um material usado para reduzir a velocidade dos nêutrons. A água comum é um bom moderador, mas ela às vezes absorve nêutrons e assim os remove da reação. A água pesada é um moderador muito eficaz. Ela contém um isótopo de hidrogênio denominado deutério, que tem um próton e um nêutron. Ela reduz a velocidade dos nêutrons, mas raramente os absorve. Porém, com os nêutrons lentos, uma reação nuclear pode obter algo bom em demasia. Nêutrons muito lentos causam excesso de fissões e de energia liberada na forma de calor. Uma reação em cadeia não controlada pode produzir tanto calor que o reator poderia chegar a se derreter. É necessário um dispositivo de segurança. No núcleo do reator, rodeadas pelo combustível de urânio, existem barras de controle que podem ser baixadas e levantadas. Normalmente, essas barras de controle são feitas de cádmio, porque quando ele é inserido entre os átomos de urânio, engole nêutrons. Isso reduz a velocidade da reação de fissão. Vamos agora ver como todas essas ideias podem ser reunidas no projeto de um reator que produz eletricidade. A reação de fissão ocorre dentro de um edifício de contenção. Suas paredes protegem o ambiente da radiação produzida no núcleo. Neste reator simplificado, o urânio serve de combustível. A água funciona como um moderador e reduz a velocidade dos nêutrons. Também serve como resfriador, conduzindo calor para fora do núcleo do reator. Para iniciar a reação de fissão, as barras de controle são levantadas. Agora, a reação de fissão não é iniciada pela colisão de nêutrons lentos, mas por um núcleo de urânio-235 sofrendo uma fissão espontânea rara.
Os nêutrons liberados são retardados pelo moderador, que envolve as barras de combustível. Se pelo menos um nêutron de cada fissão causar outra fissão, produz uma reação em cadeia, que pode ser ajustada ou interrompida completamente usando as barras de controle. A energia cinética dos produtos da fissão faz a temperatura do combustível aumentar, e isso, por sua vez, eleva a temperatura do moderador que o envolve. O moderador não ferve mesmo quando alcança temperaturas extremamente altas. Não ocorre a ebulição porque a reação é feita em um tipo de vaso de reação submetido a uma pressão muito alta. E isso faz a água superaquecer. Essa água é bombeada para um trocador de calor. No trocador, o calor é transferido à água em um tanque separado para produzir vapor. Esse vapor aciona uma turbina, que por sua vez faz girar um gerador produzindo eletricidade. Linhas de transmissão levam a eletricidade até os consumidores. Mas nem toda a energia produzida pela reação nuclear chega ao consumidor. Uma quantidade significativa é removida como calor residual em outros processos de resfriamento. Esse calor pode ser bombeado para uma grande massa de água. Em outros reatores, ele é descarregado para a atmosfera através de uma torre de resfriamento. A maior parte dos reatores comerciais usados em todo o mundo é mais complexa que o modelo simplificado que examinamos. Mas o processo básico é sempre o mesmo. Hoje, a energia nuclear é responsável por uma grande parte da energia produzida no mundo. As alterações que acontecem no próprio combustível nos trouxeram tanto benefícios como desafios, que serão discutidos em nosso próximo programa. Física avançada. Física nuclear. Subprodutos nucleares. Encontramos reatores nucleares em muitos países industrializados do mundo. De uma pequena quantidade de combustível, eles conseguem produzir grandes quantidades de eletricidade. Na verdade, um único grão de combustível de urânio produz tanta eletricidade quanto uma tonelada de carvão. O segredo dessa criação quase mágica de quantidades enormes de energia está no processo denominado fissão nuclear. Quando um núcleo de urânio-235 é atingido por um nêutron que se move lentamente, o núcleo sofre fissão produzindo elementos mais leves. Também são liberados 2 ou 3 nêutrons. Se esses nêutrons forem retardados, podem fazer outro núcleo de urânio-235 fissionar. Sob condições adequadas, no núcleo de um reator nuclear, uma quantidade suficiente de nêutrons lentos produz uma reação em cadeia autossustentada. A cada fissão, desaparece alguma massa. Essa massa faltante é convertida na energia cinética dos produtos da fissão. Em um reator nuclear, essa energia cinética é usada para aquecer a água, que é transportada para fora do núcleo do reator, onde é convertida em vapor. O vapor gira uma turbina, que é conectada a um gerador, que
que produz eletricidade. A eletricidade, conduzida por linhas de alta tensão, é o produto usado pela indústria e nas residências. Mas o reator também produz uma forma de energia que nos causa grandes problemas. A quantidade do combustível colocado em um reator e sua aparência geral parecem não se alterar quando ele é removido meses mais tarde. Mas esse combustível usado é altamente radioativo. Deve ser manuseado por controle remoto e armazenado cuidadosamente durante centenas de anos para evitar a contaminação do ambiente. Comparado aos altos níveis de radiação do combustível usado, o combustível novo emite níveis de radiação bastante baixos. Por que existe essa diferença? Vamos primeiro examinar a barra de combustível novo. Para simplificar as coisas, vamos supor que o combustível é composto de urânio puro. Como a grande maioria dos átomos é do isótopo U-238 e somente uns poucos de U-235, vamos agora considerar somente o U-238. Ele é radioativo e tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Quando decai, emite uma partícula alfa e um fóton gama, tornando-se tório-234. Mas isso não acaba aqui. Precisamos passar por mais 12 etapas dessa série de decaimento até chegar a um elemento não radioativo. Não tente lembrar todos os nomes. Note suas diferentes meias-vidas. Note também que quando chegarmos ao fim, foram emitidas as 3 formas de radiação nuclear, ou seja, alfa, beta e gama. Finalmente chegamos a uma substância que não é radioativa, o chumbo 206. Na amostra como um todo, as várias etapas da sequência de decaimento estão presentes em qualquer instante. Portanto, a amostra emite radiação alfa, beta e gama. A meia-vida muito longa do U-238 significa que a velocidade geral de decaimento do combustível novo será relativamente baixa quando comparada à forte radiação do combustível usado. Agora vamos começar o processo de fissão no núcleo do reator. O combustível real é urânio-235, que constitui somente uma pequena parte do material total em uma barra de combustível. O U-235 sofre fissão quando atingido por um nêutron lento. Isso libera energia e também resulta na produção de elementos mais leves. Existem muitas combinações possíveis de produtos da fissão deste urânio-235. Vamos examinar o estrôncio-95 e o xenônio-139, que são um par possível de produtos. O estrôncio-95 é radioativo. Ele decaiu em uma série de 4 etapas, formando molibdênio-95, que é estável. O outro produto da fissão, xenônio-139, também é radioativo. Ele decai em uma série de 3 etapas, formando o lantânio-139, que também é estável. Assim, o combustível no núcleo do reator começa com a série de decaimento natural do U-238, que produz pouca radiação. Mas quando a fissão começa, formam-se diversos produtos da fissão com meias-vidas muito curtas. Eles decaem rapidamente e é produzida uma grande quantidade adicional de radiação, que não ocorre só dentro do combustível. Embora um núcleo de U-238 não fissione quando atingido por um nêutron lento, ele pode absorver um nêutron para se transformar em urânio-239. Outra sequência de decaimento começa a produzir polônio-239. Para complicar ainda mais,
O plutônio 239 sofre fissão quando atingido por um nêutron lento, criando ainda mais produtos radioativos, que por sua vez decaem. Esse fissionamento do plutônio 239 é responsável por 30% da energia produzida no reator, causando ao mesmo tempo todo um conjunto de sequências de decaimento mais complicadas que aumentam a radiação do combustível. Quando o combustível é removido do reator, o processo de fissão para, mas não as cadeias de decaimento. O alto nível de radiação causado pelo combustível gasto é provocado pelos diversos elementos radioativos ainda presentes na barra de combustível. Como muitos têm uma meia-vida curta, a radiação do combustível cairá muito em minutos, horas ou dias depois de ser removido do reator. Como muitos isótopos radioativos do combustível gasto estão presentes em grandes concentrações e têm meias-vidas longas, ele representa um perigo para o ambiente durante milhares de anos. Os pesquisadores estão agora estudando maneiras de armazenar esses resíduos com segurança, por exemplo, em cavernas profundas dentro de formações rochosas estáveis. É possível dominar a energia nuclear ou qualquer fonte de energia sem riscos para nós ou para o nosso ambiente? A esperança atualmente se encontra na fusão nuclear, o processo em que dois núcleos se fundem para formar outro mais pesado. Mas, sem dúvida, a fusão nuclear também trará seus perigos. Assim como na energia hidroelétrica barragens se rompem, as usinas de carvão produzem chuva ácida, os reatores nucleares produzem subprodutos radioativos. Como tantas descobertas da ciência, o segredo da natureza, desvendado por Becquerel, pode tanto nos prejudicar como nos ajudar.